Olá a todos, aqui é o professor Luciano. Nessa aula de hoje daremos continuidade ao nosso tema administração, né, da nossa disciplina Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição. Então, na aula passada, nós abordamos um pouco sobre o histórico da administração, as organizações que mais influenciaram, né, na administração das organizações. Conversamos também um pouco sobre a teoria, né, clássica da administração, a administração científica de Taylor, e hoje nós vamos falar um pouco sobre as estruturas organizacionais, né, que vêm aí como um legado da teoria clássica, principalmente dos estudos iniciais de Fayol. Então, com base nisso, a gente vai entender como que os clássicos compreendiam que deveria ser, né, a empresa, a organização, tá, em relação aí à sua estrutura. Nós discutimos na aula passada sobre a teoria aí da administração científica de Taylor, em que o foco era nas tarefas e na divisão dessas tarefas e na especialização do colaborador. Ou seja, uma linha em que se acreditava ou que a ênfase seria aí nas tarefas e no colaborador, portanto, uma contribuição de baixo para cima, ou seja, do colaborador, do funcionário para a, o alto escalão da empresa, né? No caso da teoria clássica, né, de Fayol, seria o contrário, né? Seria então de cima para baixo. A organização, o foco em sua estrutura, né, em direção ao colaborador, ao funcionário ali da linha operacional. Então, para a gente compreender inicialmente aqui o que, que seria o organograma, né, de uma empresa, como é que então seria estruturada essa empresa com base aí em uma cadeia hierárquica, a gente vai estudar então o organograma, que é a representação das relações formais que ocorrem dentro de uma empresa, a partir de linhas de responsabilidades e autoridades, né? Então, esse organograma é uma representação gráfica, né? Então, ele deve, então, passar a informação dessa estrutura hierárquica, né? Definindo os diversos níveis, né? Os órgãos competentes da estrutura organizacional e os canais de comunicação entre os setores e os órgãos que a compõem, né? As relações de autoridade, elas são representadas da seguinte forma: nós temos então a autoridade em linha, que é o poder direto do chefe imediato em relação a seus subordinados, né? É o direito de mandar e a faculdade de delegar em parte o poder, né, baseado na unidade de comando. O que seria a unidade de comando? É a é a estrutura em que todos os subordinados, né, possuem apenas um único chefe. Nós temos então a autoridade funcional, inclusive proposta na época por Taylor, né, com a intenção, né, com o objetivo principal de especializar ou super especializar o funcionário, né, seria então a necessidade dessa divisão do trabalho e desenvolvimento de especializações. O supervisor ele não dispõe de total autoridade sobre os subordinados. Em que sentido, né? Ele tem apenas a autoridade técnica, né? Ele não tem
a autoridade disciplinar. Então, é uma situação, por exemplo, em que qual é a vantagem, né, desse tipo de autoridade? É que cada setor ou cada operário ele é supervisionado, né, por um supervisor especialista em determinada área. Então, isso acredita-se ou acreditava-se que aquele operário ele vai receber, né, instruções de especialistas e não só de um único chefe. Portanto, aqui no nosso exemplo, o operário, então, ele tem um supervisor para cada área de sua atuação, tendo um desfecho aí de uma melhor especialização dele, certo? O contra, né, a desvantagem desse modelo aí de autoridade é que na prática pode haver, né, é, um choque aí, né, entre os supervisores, né, em relação ao comando, à supervisão desses subordinados, ok? Nós temos a autoridade de assessoria, né, também chamada de staff, que é a autoridade técnica apenas de aconselhamento, né? Então é aquela autoridade que no organograma ela vem lateralmente, né? Ela só tem autoridade em relação aí ao aconselhamento, né? A, no caso de orientações, né? Ela não tem autoridade, né, técnica sobre os demais órgãos e setores, né, subordinados ao nível superior. Então, por exemplo, nesse caso aqui que nós temos o diretor e nós temos aí a autoridade de assessoria, assessoria de comunicação e assessoria jurídica. Então, o que ocorre? É uma autoridade técnica de aconselhamento, de consultoria, de orientação, né? Eles não têm comando sobre os níveis inferiores, ok? Então, o que seria isso? Essa assessoria jurídica e essa assessoria de comunicação, né, fazem esse trabalho de aconselhamento aí à direção. No entanto, eles não têm nenhum comando sobre, né, os níveis inferiores, ok? Como aqui no exemplo, qualidade, produção, recursos humanos, etc. Nós temos também a autoridade do tipo comitê, né, que é a autoridade deliberada por um conselho constituído de membros diretores, os quais dividem entre si, né, as honras e vantagens. Os tipos de organograma que nós temos, o mais utilizado, que é o clássico, né? Ele tem então as linhas de ligação, linhas cheias, né? Representam então os canais de autoridade, essas linhas, né? Que emanam do poder central do poder central para os departamentos, ok? Os retângulos então representam as funções e geralmente são menores quanto menor o nível hierárquico. Você pode utilizar nesse exemplo assim, não está, não é uma regra que deva ser, mas você pode desenvolver o organograma com retângulos maiores, né, para níveis superiores e menores para níveis inferiores, ok? Mas também pode ser de outra forma como aqui está. Em relação às linhas cheias, né, a gente pode fazer uma ressalva, por exemplo, no caso da assessoria jurídica aqui, né, no tipo de autoridade de staff, quando nós temos essa linha não contínua, ou seja, uma linha pontilhada, significa que essa assessoria, essa autoridade de assessoria, ela não faz parte da empresa, certo?
ela é uma assessoria contratada, tá, do meio externo. Nós temos aí outros tipos de organogramas, tá, menos utilizados, e aí nós vamos apresentar aí quais são as desvantagens deles, né? No caso, o organograma em setores, que ele enfoca os setores sob forma de círculos concêntricos, né? Responsáveis pela representação dos diversos níveis hierárquicos, né? Os quais diminuem a proporção que o órgão se aproxima da periferia. Então, aqui, o que nós temos, né? Seria aí a mesma situação aqui do organograma clássico, né, desse exemplo aqui, porém agora no organograma do tipo setores. Então você tem aí o topo da escala hierárquica no centro desse gráfico, né, o supervisor, e conforme vai se afastando para a periferia, né, nós temos aí os órgãos mais subordinados, né? Aí a gente pode visualizar então que é uma unidade de comando, né, do supervisor para os chefes, né, de refeitório, lanchonete e diretoria, como no anterior, né, e desses para os auxiliares mais na periferia. Então, o que a gente tem é que essa cadeia aí de comando, né, o maior nível está no centro, né, do organograma, e os menores estão para a periferia. Nós temos também o organograma em barras, né? Os órgãos ou as unidades administrativas eles são configurados em retângulos horizontais que se iniciam na mesma posição, ok? Da à esquerda para a direita, tá? A maior amplitude, ou seja, né, esse comprimento do retângulo é que vai definir quem é o maior nível hierárquico, tá? Ou vice-versa. Então, nós temos aqui, tomado o mesmo exemplo, o supervisor, com um retângulo aí maior, né? De maior amplitude ou comprimento. Abaixo deles, né? Os chefes de refeitório, lanchonete e diretoria, né? Como é o mesmo exemplo que nós estamos utilizando aqui. E abaixo destes, os auxiliares. O que pode confundir nesse tipo de gráfico é que, não compreendendo bem as regras em relação à amplitude, né, do retângulo, que é o que vai dar a ideia de nível hierárquico, a gente pode confundir achando, por exemplo, que o chefe de lanchonete está subordinado ao chefe de refeitório, por estar abaixo dele, né? Assim como é no clássico. Então, a gente só tem que se atentar a isso para esse tipo de organograma. Então, esses três aqui, eles estão de uma forma horizontalizada, sem hierarquia entre eles. Embora nesse gráfico eles estejam localizados, por exemplo, o chefe de lanchonete e o chefe de serviço de diretoria abaixo do de refeitório. Então, como é que eu descubro, entendo que eles não têm aí hierarquia entre si? Por conta aí da amplitude do retângulo, certo? Aqui no caso, eles têm um comando sobre os auxiliares, porque esse retângulo tem menor amplitude que eles. Então, mesmo que estejam abaixo, né, o chefe de lanchonete e de serviço de diretoria do chefe de refeitório, eles não têm hierarquia entre eles devido à mesma amplitude. É só a gente visualizar aqui, né, que eles são horizontalmente disponibilizados, né, colocados aí no organograma. Bom, falando agora um pouquinho de UAM, vamos sair então agora dessa parte da administração para entender o que seria unidade de alimentação e nutrição ou unidade de produção de refeições, tá?
Alguns autores diferenciam essas nomenclaturas, tá? Por vezes aí utilizando o AN, né, como setores aí, órgãos, né, institucionais, ok? E o PR como o ANS, né, vamos dizer assim, ou como restaurantes, como serviços de alimentação, tá? Comerciais, ou seja, comerciais. Então, a UAN, tomada por base aí essa definição, não visaria lucro, né? E a UPR sim, ok? É só apenas uma questão aí de conceito, pessoal. Bom, então o que seria o AN ou o PR, sem a gente considerar a questão aí do lucro, né? Então, é um local, tá? Um conjunto de áreas de atividades de alimentação e nutrição para coletividade, certo? Então, são os serviços aí de alimentação coletiva. E qual é o objetivo de uma UAN, de uma UPR, tá? Operacionalizar o provimento nutricional de coletividades, seja qual for, né? Então nós temos aí vários tipos de coletividades, trabalhadores, crianças de creche, né? Estudantes de nível médio, nível superior, universidades, nós temos hotéis, nós temos aí os offshores, né, marítimo, nós temos as comissarias, nós temos então vários tipos de clientela, de coletividade. Nós temos aí as entidades aí de longa permanência, os asilos, certo? Então, operacionalizar o provimento nutricional, isso pode e muito provavelmente será diferente, né? Quando a gente for tratar aí das diferentes coletividades, porque a demanda nutricional será diferente, tá? Então, considerando aí dentro de padrões dietéticos, higiênico e também o limite financeiro da organização, né? Que vai influenciar, né, no tipo e na qualidade do cardápio a ser adotado. Então, como a gente comentou ali, quais são os tipos de yuan, né? E através desses diferentes tipos de yuan, nós teremos diferentes clientelas com diferentes demandas, tá? Então nós temos aí basicamente, tá, pessoal, na literatura a gente encontra aí outros tipos também, como não tem aqui os offshores, tá? Então algumas classificações diferenciadas, tá? Que derivam aí de algumas dessas. Então, basicamente, nós temos as institucionais, certo? Então, são aquelas que situam-se dentro de empresas, escolas, universidades, forças armadas, os quartéis e entre outras, né? Cuja demanda de cliente é fixa, tá? Nós temos as comerciais, que são os restaurantes abertos ao público. Veja que se a gente voltar no conceito de UAN e UPR, a gente pode tentar aqui entender quando a gente aplica um ou outro conceito, tá? Então vejam, se nós estivermos falando aí de escolas particulares, a gente pode considerar uma UPR. Se nós estamos falando de uma escola pública, nós estamos falando de uma UAM, ok? Apenas isso.
Se nós estamos falando de universidades públicas, nós estamos falando então de UAM, particular, se houver, por exemplo, restaurante universitário, UPR. Forças Armadas, UAM, tá? E por aí vai. Os restaurantes, né, comerciais, vamos dizer, aquele então privado seria chamado de UPR e, por exemplo, aqueles populares, né, em que a verba é 100% governamental, nós teríamos então a classificação como UAM, ok? Nós temos os hotéis, comissarias ou catering e as cozinhas dos estabelecimentos assistenciais de saúde, que seriam as UANs ou PR de hospitais. Então nós temos aí algumas formas de gerenciamento, né? Que seria pela autogestão, pela concessão, tá? E que a gente tem aí algumas variantes, né, dessas formas de gerenciamento. Então, isso tudo é previsto, né, em um contrato, obviamente, desde que não fira nenhuma lei maior, a gente pode ter aí diversas formas de gestão de contrato. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, a autogestão é aquela em que a própria empresa gerencia o ano, ok? Então, ela produz as refeições, que pode ser, como a gente acabou de comentar, dependendo aí do tipo de one e da clientela, certo? Então, ela faz todo o provimento, ela faz todo o planejamento, a gestão, tá, de compra do setor, do ambiente. Nós temos a concessão, que seria aí uma empresa contratante cede o espaço de produção e distribuição para uma empresa especializada ou chamada de contratada, tá? E aí ela se torna responsável pelo serviço de alimentação. Então, o que vai variar daqui é se nesse contrato, por exemplo, está previsto em que a contratada ela deve prover e manter os equipamentos, ou não, se ela só vai entrar com a mão de obra e com a manutenção desses equipamentos, ok? Então isso aí vai variar muito, vai depender muito do que for acordado entre as partes, né? Então nós temos aí forma de gestão, né, por taxa fixa, preço fixo, né, por refeição e o mandato, que é a taxa de administração de um serviço, ok? Então, por exemplo, o preço fixo da refeição, então o valor da refeição, ele então é pré-estabelecido no contrato, né? E claro, assim como o seu reajuste. No mandato, né, a empresa então terceirizada, contratada, cobra pela administração do serviço, né? Calculada aí com base em uma porcentagem sobre a folha de pagamento ou compra de insumos, ok? E podemos também ter uma situação de taxa fixa em que a cobrança é feita por uma porcentagem pré-estabelecida, por exemplo, sobre o faturamento total da concessionária ou com base aí também no lucro líquido aí da empresa, né? Isso aí vai depender muito do que for acordado entre as partes, como a gente acabou aí de mencionar. Então nós acabamos de ver os tipos de WAN, basicamente. Nós temos então que entender o sistema de distribuição de refeições, certo? Porque nós estamos lidando aqui com o serviço de alimentação, tá? Pronta para o consumo. Então veja, nós não estamos lidando, não estamos falando de alimentos industrializados, em que a logística de distribuição, tá? Ela ocorre de outra forma. Então, como é que seria isso? Nós temos aí sistemas
centralizado, tá? E aí nós vamos entender o que é cada um, né, desse sistema. Nós temos o descentralizado e nós temos aí o sistema misto de distribuição. Então veja, quando a gente fala de sistema, pessoal, nós estamos falando de como é feita essa distribuição da refeição produzida. No caso de sistema centralizado, as refeições produzidas, elas são distribuídas no mesmo local. Então, como que seria isso? Eu tenho uma cozinha e anexo a essa cozinha, ou seja, no mesmo espaço, no mesmo lote, há um refeitório. Então, eu produzo essa refeição nessa cozinha e distribuo em um refeitório anexo, tá? Eu não tenho, então, transporte dos alimentos, ok? Então, no centralizado, vamos lá, a letra aqui, ó, não há transporte. Eu produzo e distribuo em um refeitório anexo. No descentralizado é o contrário. Então, no descentralizado, eu tenho uma cozinha chamada de cozinha central, em que anexo a ela não há refeitório, é somente um local de produção e que há o transporte para refeitórios satélites, que nós chamamos. Então, seria mais ou menos isso aqui. Se a gente for fazer uma representação, nós temos ali no caso descentralizado, nós temos a cozinha central, onde somente é produzido as refeições. E claro, nós vamos estudar com mais detalhes como é feito esse transporte, tá? E aí essa refeição ela é distribuída em refeitórios distantes dessa cozinha central, certo, pessoal? É diferente aqui, vamos rabiscar um pouco aqui do centralizado, que seria uma cozinha, né, em que em uma parte do seu layout você tem o refeitório, certo? Não há transporte. E o misto, pessoal, seria o quê? Exatamente a combinação aí do sistema centralizado e descentralizado. Isso é importante porque ao assumir um serviço de alimentação você precisa entender, né, conhecer com qual sistema de distribuição aquele setor trabalha, porque isso vai influenciar diretamente no seu planejamento, tá? Seja o planejamento de compra, de recebimento, no controle higiênico sanitário, tá, das refeições. Então não é difícil de entender que uma refeição transportada você também tem aí um aumento de risco, né, de contaminação por conta aí de tempo e temperatura. Nós veremos isso nas aulas subsequentes, né? Então o sistema misto seria exatamente então um sistema híbrido do centralizado e descentralizado. Seria isso aqui, ó. Eu tenho uma cozinha em que há um refeitório, né, anexo a ela, mas que também ela faz o transporte, tá, para refeitórios satélites ou mais distantes. Então a gente tem esse modelo aqui do misto, né, em grandes empresas, em grandes universidades, tá? Por exemplo, você tem uma cozinha central e nela você atende é, um número X de alunos de determinados cursos, né? Muito provavelmente os cursos que estão localizados próximo a essa UAM, e você tem também o transporte para
refeitórios mais distantes, que podem também estar localizados no próprio campus da universidade ou até em outros locais, né, da cidade, ok? Então, essa é a diferença do sistema centralizado, descentralizado e misto. Sem dúvida, o sistema centralizado ele tem uma gestão muito menos complexa do que o descentralizado e o misto, né? E também ele tem um menor risco, né, de contaminação dos alimentos se formos comparar com os demais sistemas. Claro que isso eu estou comparando se nós temos aí é, a mesma forma de gestão. Porque você pode ter um sistema centralizado com uma má gestão, né, e que o risco é muito maior do que um sistema descentralizado. Eu estou comparando aqui com situações idênticas de gestão. Bom, então nós vimos os tipos de WAN, nós vimos os sistemas de distribuição e aí agora nós vamos estudar a modalidade do serviço. Certo, pessoal? Então, que vai depender do padrão dos cardápios. Nós temos o tipo a francesa, a inglesa, em que a refeição é servida na mesa do consumidor, né, por um colaborador, né, por exemplo, um garçom. Nós temos então a modalidade também do tipo americana, em que a refeição, as refeições elas são dispostas em ilhas, né, em um determinado local, um refeitório, e que as pessoas se servem, né, nessas ilhas. Nós temos a modalidade do tipo cafeteria ou self-service, em que as pessoas se deslocam, né, ao balcão térmico para realizar aí a sua refeição, né, para receber essa refeição. Elas realizam a mesa também no refeitório. Então, qual é a diferença? A cafeteria, no caso, você vai até o local, ao ponto de distribuição e recebe todos os alimentos previamente porcionados, certo? Obviamente por algum funcionário, algum colaborador. Tá? Então, tem esses sistemas, por exemplo, em empresas, em universidades, em que o indivíduo ele se desloca ao balcão térmico e é porcionado, né, cada grupo de alimentos, cada prato, né, já previamente porcionado no prato dele. Né? Então, aqui é um tipo que você vai precisar de provavelmente de mais funcionários para esse tipo de distribuição. No tipo self-service, então você tem aí também um deslocamento para o, o cliente se servir, o usuário se servir, porém é um serviço em que ele se serve do que ele quer à vontade, ok? Então, em relação aí ao número de funcionários, neste momento, nesse setor, você requer aí menos funcionários para fazer a supervisão, monitoramento, né? No caso, por exemplo, das reposições, né? No caso da cafeteria, você tem que ter um funcionário, um ou mais, dependendo aí do número de refeições, número de pratos, da variação de número de pratos aí, para fazer essa distribuição. Normalmente, você tem aí um funcionário para porcionar dois pratos diferentes, né? Um para cada dois pratos, ok? Ou um para cada prato. Então, sem dúvida, é um tipo aí, a cafeteria que demanda um maior número de funcionários. Essa é a desvantagem pelo custo da mão de obra e a vantagem que deve ser então considerado, calculado em relação ao custo, de evitar o desperdício dos alimentos, certo? Uma vez que você tem aí um porcionamento aí previamente definido. E o self-service, claro que você também, então ele
ele é à vontade, né? Então você vai ter sim também a necessidade de funcionários, porém é mais para fazer aí a reposição desses alimentos, monitoramento, controle de temperatura, né? E você tem aí, né, essa situação aí. Você pode ter alguns sistemas mistos, né, em que parte desses pratos são porcionados e outros são distribuídos de forma livre, né? É muito comum se ter aí o porcionamento definido de carnes, que é um prato mais caro, e os demais os demais pratos, perdão, porcionados aí à vontade pelo próprio usuário, tá? Ou não só as carnes, né? As carnes e de repente um tipo de guarnição, isso aí vai depender muito de cada serviço. Então, agora vamos falar um pouco dos tipos de refeições, né? Nós falamos então dos tipos de yuan, tá? Nós falamos dos sistemas de distribuição, nós falamos das modalidades de distribuição e dos tipos de refeições, né? Claro que tudo isso, pessoal, vai influenciar, nós veremos mais adiante, no dimensionamento, né, desse local, no dimensionamento dos equipamentos, dos utensílios, no dimensionamento da mão de obra, tá? Então, eu preciso adequar o meu cardápio a tudo isso, inclusive também aos tipos de refeições que a minha UAN ou a minha UPR oferece. Então nós temos aí de jejum, colação, almoço, merenda, lanche, jantar, ceia ou jantar ceia, como alguns chamam, tá? Então basicamente são os tipos mais comuns aí de refeição. Falar um pouquinho agora dos recursos humanos, como a gente acabou de comentar, como é importante eu dimensionar adequadamente a minha mão de obra, tá? Porque para que eu cumpra de forma satisfatória o meu planejado e cumpra também com a missão, ou com, melhor dizendo, o objetivo principal da minha empresa, da minha UAM, tá? Então eu preciso que esse recurso humano esteja em número adequado, né? E que seja capacitado. Qualquer coisa diferente disso, eu já tenho um comprometimento da qualidade e também da segurança desse produto, né? Se a gente está falando aí de alimentos, nós temos que considerar tanto a qualidade como também a segurança, uma vez que esse produto que é vendido ou que é ofertado, ele tem o potencial de causar prejuízo à saúde, né? Se ele for contaminado, ele pode causar aí doenças aos comensais, o que gera aí várias responsabilidades, né, em várias esferas para o responsável técnico e a todos os envolvidos. Então, o recursos humanos é o ponto de partida aí, um dos pontos de partida para que o seu planejamento ele seja então um planejamento de sucesso. Se eu superdimensionar os meus recursos humanos, eu vou ter aí um aumento de custo e um prejuízo ou uma diminuição aí da minha margem de lucro. E se eu subdimensiono, ou seja, eu contrato uma mão de obra abaixo daquilo que eu preciso, eu vou ter um comprometimento com a qualidade, com a segurança do produto que eu estou ofertando, além de, né,
causar danos, né, à saúde dessas pessoas que estão trabalhando, tá? Por sobrecarga de trabalho, estresse, né, etc. Então, o que seria administração, que a gente comentou na primeira aula? Administração, nós somos gestores de recursos diversos, né? Recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros e tecnológicos. Nós conversamos sobre isso, né? Então, o que seria administração de recursos humanos? É o conjunto harmônico, né, de normas e procedimentos de trabalho que tem como objetivo suprir as empresas de mão de obra indispensável para o seu bom funcionamento. Então, de início, parece ser um assunto aí trivial, mas ele é extremamente importante para que você consiga associar a eficácia e eficiência no seu serviço, tá? Então, lembrando, eu não posso, não devo superdimensionar, ou seja, contratar funcionários em número acima do que eu preciso, porque senão eu vou ter prejuízo, né? E aí eu não só tenho prejuízo financeiro, eu tenho um prejuízo de energia, superlotação do local, né? Mas principalmente um prejuízo financeiro, né? Uma vez que o recurso humano ele pode ser aí, geralmente ele é o segundo maior custo de uma UAM, depois aí do custo de matéria-prima. Então, ele tem que ser muito bem dimensionado e dimensionado de forma técnica, né? O contrário, como a gente acabou de falar, se eu contrato ou se eu tenho um número de funcionários, de colaboradores, ou seja, esse recursos humanos ele está aquém do que eu preciso, então eu vou ter um comprometimento na qualidade final desse produto, né? Por quê? Porque eu não tenho a mão de obra adequada, tá, para produzi-lo. Eu vou ter uma baixa produtividade, eu vou ter uma baixa eficiência e, consequentemente, eu vou ter uma baixa qualidade. Além de, né, eu tenho que lembrar também que, em relação aos recursos humanos, rege leis trabalhistas que eu tenho que cumprir e respeitar. Porque se eu tenho aí uma sobrecarga desse recurso, né, cansaço, estresse, etc., eu tenho aí uma perda da qualidade significativa. Então, nós temos aí dois passos iniciais para, a, para o dimensionamento desses recursos humanos, que seria o primeiro, o recrutamento, e o segundo, a seleção desse pessoal. Bom, essa parte, pessoal, é muito importante para que se evite a contratação de pessoas fora do perfil da empresa, fora do perfil do escopo do serviço, do processo, tá? Então, seria o que o recrutamento e a seleção de pessoal? Um momento, então, de aliciar pessoas certas para as funções disponíveis no serviço. O que a gente tem que pensar é que quem está à procura de um emprego está precisando trabalhar, né? Então, é um parâmetro sem dúvida, né? É uma motivação, sim, que a pessoa pode ser admitida, mas a gente não basta querer trabalhar, né? Tem que saber se essa pessoa se ajusta ao perfil do trabalho, ok? Então nós temos, por exemplo, a gente pode dividir esse recrutamento em recrutamento interno e externo. Geralmente, até por fins aí de motivação, a gente faz inicialmente um recrutamento interno para os próprios funcionários, né? Ter a possibilidade de ascenderem dentro da própria empresa, né? Então, de repente, você tem um funcionário que está em determinada função e que tem o desejo de
trabalhar em outra função, né? Seja ela do mesmo nível em relação a responsabilidades e salário, mas também em nível superior. Você não vai nunca rebaixar um funcionário, né? Você não rebaixa funcionário, você dispensa ou você troca ele de função, né? De mesma responsabilidade e salário, ou você acende o funcionário. Então, é de bom tom você abrir as vagas, claro que se respeitadas aí os requisitos aí de perfis para inicialmente o público interno, né? Então que pode ser aí por mudança de setor, um deslocamento horizontal, como eu falei, né? Funções diferentes, porém de mesma complexidade e salário, tá? Ou por promoções internas, que a gente chama também de deslocamento vertical, que é passar, ou dar a oportunidade de um funcionário, de um colaborador, né, ascender dentro da empresa, né, assumindo um outro cargo com tarefas mais complexas, com maiores responsabilidades. Claro que, pessoal, isso se o seu colaborador merecer, né? Então, é através aí pelo princípio da meritocracia. Não tem sentido um funcionário que está desmotivado, infeliz em um determinado cargo, ele por isso está trabalhando mal, não está sendo produtivo, eficiente, e você acendê-lo porque ele não gosta de trabalhar naquele setor. Ele tem que, obviamente, tem que fazer por merecer, né? Então, um exemplo aí do recrutamento interno, deslocamento horizontal, seria, por exemplo, dar a oportunidade de um funcionário que esteja como auxiliar de cozinha 1, né, no setor de pré-preparo de saladas, para o setor aí de preparo de guarnições, né? Então, você, teoricamente, são cargos, né, de mesma complexidade, inclusive é o mesmo cargo, porém com tarefas diferentes. Isso só já pode ser um motivo, né, muito importante para esse funcionário, esse colaborador melhorar, né, a sua produtividade, a sua motivação, a sua eficiência. Tá? Então, esse é o chamado deslocamento horizontal. O recrutamento, então, interno, ele também pode se dar pelo deslocamento vertical, que são as promoções internas. Aí, aqui neste caso, você tem uma ascensão em relação aos cargos, né? Você tem um funcionário auxiliar de cozinha 1, merecedor, né, pelo seu histórico de desempenho, galgar um cargo, né, de maior salário e de tarefas diferenciadas. Certo, pessoal? Então, veja como é importante, às vezes a gente não se atenta a isso, de dar oportunidade, obviamente, para quem tem o perfil e tem o merecimento, tomar o cuidado de não contratar, por exemplo, uma pessoa de fora para um cargo vago de auxiliar de cozinha sem consultar um funcionário já da casa, né, há muito tempo, merecedor, se ele quer galgar. Porque às vezes o próprio funcionário, pessoal, por mais que seja um salário maior, ele não deseja, né, ascender. Isso ocorre também, tá? Então é importante tomar esse cuidado para que você aí não comprometa a, a motivação, né, do pessoal, né, a moral do pessoal e do grupo, né? Dar essa oportunidade, abrir essa oportunidade, claro que se tiver o perfil, pessoal. Ocorre também o contrário, que tem bons funcionários, ok? Um exemplo, tem um funcionário muito bom, auxiliar de cozinha 1, porém, você tem aí um cargo vago de auxiliar de cozinha 2 ou de cozinheiro, e que em tese, a sua forma de trabalhar, de fazer a gestão, seria de oferecer, né, para os funcionários internos, ou seja, fazer o recrutamento interno. Porém, pode ocorrer que determinados colaboradores
em cargos inferiores não tenham o perfil para trabalhar, tá? Em outros cargos, mesmo que ele tenha desejo. Então, não é que seja uma regra. Eu vou dar oportunidade de qualquer jeito para um funcionário que já trabalha comigo para ascender, né? Então, por isso que é importante a avaliação de desempenho. Você tem que conhecer cada funcionário, né? Todas as suas qualidades e todas as suas dificuldades, porque por vezes ele não terá o perfil para ascender para determinado cargo. E nós temos então o recrutamento externo, né? Que aí, como o próprio nome diz, é a seleção de profissionais, né? Externos à organização. Então você vai divulgar uma vaga, né? Por meios aí da mídia em geral, jornais, rádio, hoje em dia, né? Instagram, o que for. Então você abre a vaga para então fazer um processo seletivo. Você então vai conhecer uma pessoa aí, né, que você nunca viu antes na vida. É diferente do recrutamento interno em que você, pelo menos teoricamente, deve conhecer, né, o perfil de cada um dos seus funcionários. Você deve ter implantado, né, a avaliação de desempenho daquele funcionário, né? Então, é uma situação do recrutamento externo em que você tem que ter muito cuidado, uma vez que você não tem como ter a certeza, né, 100% de que contratou a pessoa certa. Então, claro que você tem meios, técnicas de fazê-lo, mas só por essas informações a gente já entende aí que um recrutamento e uma seleção mais trabalhosa e mais complexa, tá? Então, a relação aí da seleção de pessoal, o que deve se preconizar, né? Orientação dos candidatos em relação aos objetivos da empresa, né? Aos seus direitos e deveres em relação à vaga, né? Então, o que tem que ficar claro é que é sim uma atividade em que se fica muito tempo em pé, é uma atividade que por vezes é pesada, embora mesmo que se cumpra aí todas as normas, né, e as orientações de ergonomia, né, você tem que ser então claro em relação ao salário, ao plano de carreira, né, se houver na empresa, aos benefícios oferecidos, às jornadas de trabalho e aos horários, tá? As características do trabalho, como eu falei, né? Algum impedimento em relação à saúde que seja incompatível com a função do cargo. Porque se você omite essas informações, né, com a intenção de não assustar, por exemplo, o funcionário e ele aceitar a vaga, vai ser pior, porque depois ele não vai desempenhar as suas funções de forma adequada, né? Por vezes ele não nem teria o perfil para tanto e você vai ter, na verdade, um custo em relação aí a, se não em relação aos seus direitos, que você tem aos direitos trabalhistas, você tem 3 meses aí, né, para fazer a avaliação desse funcionário, mas sem dúvida você terá prejuízos, né, em relação aí ao seu custo de recrutamento, de seleção, ao seu tempo de, de capacitação desse novo funcionário. Então é importante que esse funcionário ele saiba de toda a rotina, de quanto ele vai receber, para ele avaliar, né, se vale a pena para ele, a distância que ele está do trabalho, isso tudo tem que ser avaliado não só pela empresa, mas também pelo funcionário, tá? Por quê? Aquele colaborador que vai ser admitido, ele tem que entrar motivado, ele não pode já entrar e iniciar um trabalho desmotivado, né? Então, tem que ser claro em relação a tudo isso, principalmente horário, né? Então, as UANs, muitas UANs, por exemplo, de hospital, que são os EAS, a gente comentou, né? É um dos tipos de UAN, dos estabelecimentos de assistência à saúde, e eles funcionam 24 horas por dia, né? Então, será que aquele funcionário ele tem
aquele horário disponível para trabalhar em determinado turno, como é que é a vida dele? Ele vai ter que avaliar, né? Ele tem filho para criar, ele não tem como deixar o filho com alguém, então essas informações ele precisa ter para ele poder avaliar. Porque uma vez que ele aceita, então a gente já passa do pressuposto que em relação a todos esses fatores aqui, né, ele já avaliou e considerou ser possível. Então, o que nós temos também que avaliar em relação ao candidato, né? Se ele tem experiências anteriores, né? Agora, isso aqui, pessoal, não tomem isso como regra, tá? Porque a gente pode ter na prática que experiência anterior não necessariamente signifique eficácia, eficiência. Isso não significa que a gente comentou na primeira aula que esse funcionário tenha habilidade social. Lembra que nós falamos muito do gestor, mas também isso serve para o colaborador, porque todos, seja em qual nível hierárquico que ele esteja, tá? Todos farão mais ou menos, tá? Gestão de alguma coisa, né? Gestão de outras pessoas, ele pode ser um cozinheiro, né? Que ele tem aí um comando, né? Sobre auxiliares. Então, é muito importante não tomar a experiência anterior como um requisito principal, porque muitas vezes pessoas que já trabalham há muito tempo, isso era um pré-requisito praticamente inquestionável no passado, né? Pessoas que têm experiências anteriores de 20, 15 anos no serviço, praticamente ela ganhava vaga em relação àqueles que não tinham experiência. Mas esses funcionários vinham com vício de trabalho, né? No local anterior que eles trabalhavam, pessoas que tinham dificuldade de relacionamento com outras pessoas, né? Então, experiência não significa, propriamente dito, saber o que está fazendo, nem isso, tá? Porque, neste caso, a experiência era avaliada como? Simplesmente como tempo de serviço, e experiência não significa tempo de serviço, né? É assim como a gente pode fazer uma analogia com a idade das pessoas. Quanto mais velho, mais experiente. Sim, mas tem pessoas que vão ficando mais velhas e não necessariamente terá experiência em determinadas coisas, né? A experiência presume-se que ela requer, tá? Uma vivência, um trabalho baseado, neste caso aqui, né? Em fatos, tá? No nosso caso, em ciência, em dados, né? Porque a pessoa pode proceder de forma errada durante um longo tempo. Então, cuidado pode ser um ponto positivo, mas pode ser um ponto extremamente negativo admitir uma pessoa por alta experiência, né? Em trabalho anterior. É claro que, além disso, você deve fazer contato com a empresa, né? As duas últimas empresas desse colaborador, dessa pessoa, para investigar o real motivo, né, de seu desligamento. Pode ocorrer que a empresa, por exemplo, ela fechou, ela faliu e aí essa pessoa ficou sem emprego. Então é importante você fazer uma investigação aí mais aprofundada em relação a esses candidatos, né, com grandes experiências anteriores, tá? E da mesma forma, a gente tem que considerar aí pessoas que não têm nenhuma experiência, mas que têm a possibilidade, que têm o perfil de aprender, que têm habilidade social e que podem sim, né? Até porque quem tem experiências anteriores não nasceu sabendo, né? Então, tudo planejado, né? Tudo
executado da forma aí adequada, né, vai permitir, né, esse desenvolvimento do funcionário e, sem dúvida, também da própria empresa. Então, é saber é, avaliar o cargo adequado para aquele funcionário que não é experiente, né? Óbvio que você não vai pegar uma pessoa que nunca viu uma cozinha e já contratar para um cargo de cozinheiro, né? Mas isso não significa que você consiga bons resultados com ela num cargo aí de menor complexidade, em que ela vai ser orientada, supervisionada e ajudada pelos demais colaboradores e até mesmo por você, gestor, ok? Então é importante outro ponto, a escolaridade desse funcionário, né, desse candidato. Então, e aí a gente tem que entender uma coisa, né? Quais são as características do serviço e o que ela exige em termos de escolaridade. Em Yuan, é preciso, por exemplo, para determinados cargos que seja o candidato minimamente alfabetizado, né? Em outros casos, que ele precisa aí, pelo menos dominar as operações matemáticas básicas, porque ele vai fazer medições, ele vai fazer anotações. Então, isso deve ser considerado, tá? Também para que você não tenha aí problema em relação à produtividade e qualidade do serviço, né? Uma outra coisa é a facilidade de acesso ao serviço, né? Faltas, o ônus com o vale transportes, tudo a empresa tem que avaliar também juntamente com o candidato, né? O tipo físico da pessoa, né? E a disponibilidade para trabalhar em turnos diversos, inclusive finais de semana, se é o caso. Então, isso tem que estar claro para aquele candidato, né? Porque às vezes ele não está disposto, né, a trabalhar no final de semana ou daquela forma em que a empresa necessita, tá? Então, ele tem que ter todas as informações para você pelo menos saber se concluídas, né, ou ajustadas todas as outras características, saber que ele está disposto e preparado aí para contribuir com o quadro profissional para aquela empresa, né, que tem determinados objetivos. Ok, pessoal? Bom, nós vamos continuar na próxima aula sobre as descrições dos cargos, que é importante, né? O que deve constar nesses cargos, né? Nas tarefas desses cargos, e daremos continuidade aí ao nosso conteúdo de recursos humanos, ok? Então, por hoje é isso. Espero ter passado aí as informações de forma mais clara possível. Qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição. Bons estudos a todos e até a próxima aula.